Olá, pessoal. Então, olha, hoje vamos para a gravação do vídeo da derivada das funções trigonométricas básicas, né? Função seno, cosseno, tangente, secante, cotangente e cossecante. As 6 funções básicas da trigonometria. Então, eu vou começar fazendo uma revisão da trigonometria, ok? E aí, em seguida, a gente vê as derivadas. Bom, para começar vamos começar entendendo o que é trigonometria, né? O que quer dizer essa palavra aqui? Trigono. A gente pode dividir isso aqui em 3 partes, tá? Trigono e metria. 3, gono quer dizer lado, e metria quer dizer medir. Então, sempre que a gente estiver falando de trigonometria, na verdade a gente está falando o quê? De medir triângulos, tá? Vamos colocar assim, medir triângulos. Vamos começar lá, a trigonometria básica mesmo, né? A gente conhece o famoso triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo reto, não é isso? Então, lá, o famoso triângulo retângulo. Vamos pegar aqui um triângulo retângulo, fazer direitinho aqui, pronto. Então a gente tem um triângulo retângulo aí, famoso. Ele tem um ângulo reto, né, que é um ângulo de 90 graus, e ele tem 2 outros ângulos agudos aqui, que eu vou chamar de alfa e vou chamar de teta. Bom, esse ângulo aqui, ó, é esse lá, aqui vamos colocar triângulo A, B, C. Então aqui, esse lado aqui é o lado A, esse aqui é o lado B, esse aqui é o lado C, vamos dizer assim. Então, olha, esse lado A aqui, olha, que ele é oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Esses lados aqui que são adjacentes ao ângulo reto, esse lado e esse lado aqui, nós chamamos de catetos. Agora vamos analisar os lados opostos aos outros 2 ângulos, tá? Independente aqui, a gente viu do ângulo reto, né? Então o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, e os adjacentes ao ângulo reto a gente chama de cateto. Agora vamos analisar pela perspectiva dos outros ângulos, né? Então vamos pegar o ângulo alfa aqui primeiro, ó, vou pintar ele de amarelinho aqui, ó. Então, olha, o lado C aqui, ó, ele é oposto ao ângulo alfa. Então, eu vou dizer assim, ó, cateto oposto, vou colocar assim ao ângulo alfa aqui para ficar claro. Da mesma forma, olha, que esse lado aqui, esse cateto que está grudado no ângulo, é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Vamos pegar agora o ângulo teta, que é o oposto aqui, né? Agora vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Agora o oposto, ó, é o lado B aqui, ó. Então, ao ângulo teta, o cateto oposto é o lado B. Então, esse aqui é o cateto oposto ao ângulo teta, e esse aqui, olha, desse lado aqui, olha, o C é o cateto adjacente ao ângulo teta, né? Então essas relações aí vocês já devem ter visto lá nos estudos anteriores de vocês, ela é bem conhecida, tem o famoso teorema de Pitágoras, né? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, que ela é bem utilizada aí, a gente vai usar isso em algum momento. Agora, vamos pegar a seguinte situação aqui, para a gente entender que quando eu trabalho com os triângulos retângulos, foram feitas algumas descobertas em relação às relações que existem entre os lados do triângulo retângulo. Então eu tenho 3 triângulos retângulos aqui, tá certo? Olha, eles têm um ângulo reto, e esse ângulo alfa aqui ele é igual nos 3 triângulos, e o ângulo teta é igual também. A única coisa é que eles têm dimensões diferentes. Esse lado aqui vale 3, esse lado vale 4, esse lado vale 5. Esse lado vale 6, esse lado vale 8, esse lado vale 10. Esse lado vale 15, esse lado vale 20, esse lado vale 25. Por exemplo, tá? Peguei 3 triângulos aí, olha, que tem dimensões, os tamanhos dos lados são diferentes, mas eles são semelhantes porque eles têm 3 ângulos iguais. Vamos ver essas relações aqui, ó. Então é o seguinte,
A gente vai fazer pelo ângulo alfa, tá? Então eu vou pegar o ângulo alfa. Se eu fizer o cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente, pela hipotenusa. O cateto oposto dividido pela hipotenusa nos 3 triângulos, tá? Então se eu dividir aqui, olha, o cateto oposto é 4 dividido por 5, é 4/5 ou 0,8. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, eu vou dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Vou fazer 8 dividido por 10. Também vai dar 0,8. Se eu fizer aqui o cateto oposto ao alfa, que é 20, dividido pela hipotenusa. Se eu fizer aqui 20 dividido por 25, também vai dar 0,8. Tá certo? Então, olha, sempre que eu fizer a divisão do cateto oposto pela hipotenusa em um triângulo retângulo que sejam semelhantes, eu vou achar sempre uma constante aqui, ó. O valor dessa constante a gente chama de seno de alfa. Independente dos tamanhos dos lados, se os triângulos forem semelhantes, ou seja, se eles tiverem os mesmos ângulos, sempre que eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, vai dar sempre um valor constante. O valor dessa constante a gente chama de seno. Pegando ainda o ângulo alfa, se eu pegar e dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, nós vamos fazer a mesma coisa agora aqui. No primeiro triângulo, o cateto adjacente a alfa é 3. Então é 3 dividido por 5, vai dar 0,6. No segundo triângulo, 6 dividido por 10. 6 dividido por 10 também dá 0,6. E se eu fizer aqui 15 dividido por 25, também vai dar 0,6. Olha, são constantes. Então, sempre que eu dividir o cateto adjacente pela hipotenusa de um triângulo retângulo, eu vou achar um valor constante. O nome dessa constante é cosseno. Cosseno, no caso aqui, cosseno de alfa. Gente, a tangente de alfa também é uma constante. Como que eu faço para obter a tangente? A tangente eu vou fazer o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, no caso aqui do triângulo 1, aqui, cateto oposto ao ângulo alfa é 4 dividido por 3. Aqui no... e se eu dividir 4 por 3, olha, eu vou fazer assim apenas por uma questão de... Vai dar 1,33, vai dar uma dízima aqui, tá? Seria melhor usar a fração, mas é só para vocês entenderem. Se eu fizer a mesma coisa aqui, vou dividir o cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo alfa. Vai dar 8 dividido por 6, também vai dar 1,33, e assim por diante, gente. Se eu fizesse a mesma coisa aqui, pegando o ângulo θ e obter os mesmos resultados. Então, ó, a primeira coisa importante a gente saber aí, ó, seno, cosseno e tangente, que talvez sejam as funções mais conhecidas aí da trigonometria, na verdade são constantes que a gente obtém dividindo os lados de um triângulo retângulo um pelo outro. É isso. Basicamente é isso, tá? Bom, só que esses ângulos aqui, eles são dados em números. Agora, pensa uma coisa aqui comigo. No triângulo retângulo, olha, alfa mais θ, né, que são esses dois ângulos aqui, eles somam no máximo 90 graus, tá certo? E eles são ângulos agudos. Se eu quisesse saber qual que é o ângulo, ou qual que é o seno, de um ângulo de 130 graus, por exemplo. Aí é que a gente vai usar aquilo que a gente viu lá do ciclo trigonométrico. Então, vamos pegar lá. Então, acho que vocês se recordam aí do ciclo trigonométrico. Vamos ver uma coisa aqui, ó, importante. Então, olha, no ciclo trigonométrico, o raio, né? O raio, que é esse tamanho daqui até aqui, ó, esse raio aqui vale 1, né? Que é esse tamanho daqui até aqui, ele vale 1. Se aqui vale 1, aqui é menos 1. Então, daqui até aqui, vale 1. Aqui vale menos 1. No ciclo trigonométrico, a gente anda assim, no sentido anti-horário. Aqui é o sentido positivo, e o sentido horário é o sentido negativo. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante, e aqui eu tenho o quarto quadrante, né?
que é onde... O que é um arco? Por exemplo, um arco, eu tenho associado aqui, ó, números reais. Então vamos pegar, eu pegasse um ponto aqui, ó. Isso aqui é um arco, tá certo? Esse arco, ele é medido em graus ou em radianos, tá? E ele tem a mesma medida desse ângulo aqui. Então esse arco e esse ângulo, eles têm a mesma medida. O que mais a gente precisa saber aqui do ciclo trigonométrico? Então o raio vale 1, né? E aí ele anda nesse sentido aqui para a direita. Por exemplo, agora aqui se eu quisesse pegar aqui, olha, eu tenho ângulos que vão de 0 a 90 graus no primeiro quadrante. Vamos colocar de novo aqui, olha. Como a gente vai medir coisas em graus aqui, por exemplo, se eu pegasse um ponto aqui, ó, ele estaria no primeiro quadrante. Isso aqui é um ângulo, né, ó, que tem o mesmo tamanho desse arco aqui e ele está no primeiro quadrante. Agora observa algumas coisas aqui que são importantes. Olha, aqui, nessa altura aqui, eu tenho um ângulo de 0 graus ou 0 radianos. Aqui, olha, no primeiro quadrante, eu tenho um ângulo de 90 graus ou π sobre 2 radianos. Aqui, 180 graus ou π radianos. E aqui eu tenho o ângulo de 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. A volta completa são 360 graus ou 2π radianos. A gente pode medir os ângulos, né, usando graus ou radianos. Mas observe uma coisa, essa relação é importante. Eu sei que 180 graus é igual a π radianos. Então, olha, eu sei que 180 graus equivale a π radianos. Vamos supor que eu não soubesse quanto equivale π sobre 2 radianos. Eu queria saber qual que é esse tamanho em graus. Eu tenho aqui uma regra de 3 simples, né? A multiplicação em cruz, não é isso? Ó. Vou fazer, então eu vou dizer assim que π radianos vezes x é igual a 180 graus vezes π sobre 2 radianos. Aí eu vou isolar o x aqui, né? Vai ficar x é igual a 180 graus, que multiplica π sobre 2 radianos, né? Tudo isso aqui dividido por π radianos. Divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então como é que ficaria aqui, ó? 180 graus vezes π sobre 2 radianos, né? Multiplicado pelo inverso disso aqui, que o inverso de π radianos é 1 sobre π radianos. Ó, aqui corta, corta, né? O π corta e corta. O que vai sobrar? 180 graus dividido por 2. Isso dá os 90 graus. Só uma demonstração, tá? Só para recordar como que eu transformo graus em radianos. Em algumas situações eu posso querer fazer essa transformação porque a minha calculadora está configurada em graus, enfim. Bom, feito isso, gente, lembra, para eu calcular, então, agora a gente falou de seno, cosseno, o que isso tem a ver com o que a gente está olhando aqui? Então, observa uma coisa aqui, olha, se eu pegar e projetar esse ponto aqui, nesse eixo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, e projetar aqui nesse eixo, essa medida aqui é o que eu chamo de seno. Vamos supor que esse ângulo aqui seja x. Isso aqui é o seno de x. Esse tamanho, essa medida que vai daqui até aqui, é o cosseno de x. Observa uma outra coisa aqui. Para eu achar a tangente, eu preciso usar um eixo paralelo, que é esse eixo aqui, ó. O que é a tangente? Aí eu prolonguei isso aqui até o eixo das tangentes, tá vendo? Aonde ela corta aqui, esse tamanho todo aqui, ó, é o que a gente chama de tangente de x. E por último, gente, olha, eu vou prolongar agora esse ponto todo aqui, ó, que veio daqui até aqui, ó, ele está cortando aqui e aqui. Esse aqui é a secante de x. Existe uma outra forma de fazer a secante, que é colocando uma reta que tangencia aqui, ó. Existe uma outra forma de fazer isso aqui, tá? Que seria uma outra forma de medir a secante. A secante estaria nesse pedaço aqui e a cossecante seria aqui, tá? Mas nesse momento eu vou usar esse outro caminho que eu acho ele mais visível para vocês.
Então é o seguinte, gente, colocando aqui de novo, tá? Então lembra, o seno, o cosseno, a tangente são medidas, são valores que eu obtenho, né, referente a medidas de ângulos. Agora, se eu quisesse, por exemplo, só que quando eu estou trabalhando com triângulo retângulo, eu trabalho com uma limitação de ângulos, porque os ângulos são agudos. Se eu quisesse saber, por exemplo, qual que é o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo aqui, ó, tá certo? Que tem esse arco aqui. Agora o meu arco é tudo isso aqui, ó, tá certo? Que vem da origem. Então o meu ângulo aqui é esse aqui, ó, é um ângulo maior que 90 graus. Vamos supor que aqui fosse, sei lá, 126 graus, por exemplo. E aí, como que eu faço para ver o seno e o cosseno? Olha, o seno é sempre esse tamanho que vem daqui até aqui, ó. Ou de outra forma, é esse tamanho daqui até aqui, ou se eu colocasse, jogasse o ponto para cá, esse tamanho aqui. E aqui é o cosseno. Você está vendo que aqui o cosseno vai dar um valor negativo. A tangente, por sua vez, olha, eu vou olhar aqui agora, ó. A tangente vai estar aqui, a tangente vai ser negativa, tá vendo? Ela está nessa parte. E a cossecante, desculpa, a secante, ela seria esse tamanho que está aqui. Mas lembrando, gente, seno, cosseno, tangente, são sempre tamanhos lá que é referente aos ângulos que eu estou trabalhando. Lembrando, quando eu vou trabalhar com função trigonométrica, o meu x, a minha variável, vai ser o tamanho de um ângulo, tá? Por último, gente, a cotangente, né? Como que a gente faz para obter a cotangente? Que também é uma medida, tá? E eu vou fazer aqui, olha, um eixo paralelo aqui. Vamos supor agora nesse outro ângulo aqui, ó. Pegar esse ângulo θ aqui. Então, olha, a cotangente é esse tamanho aqui. É a medida desses segmentos aqui, ó. Seria a cotangente do meu ângulo θ, tá? E a cossecante seria essa medida aqui. A cossecante de θ. Como eu falei, existe uma outra forma de calcular a secante e a cossecante, que é colocando uma reta aqui que tangencia o círculo trigonométrico aqui, olha, nesse ponto do arco, e aí lá, aonde ela corta no eixo dos senos, né, ou do eixo do y, a gente chama de cossecante, e aonde ela toca no eixo dos cossenos ou no eixo x, a gente chama de secante. Mas tudo bem, é uma outra forma, que aí é demonstrar, a demonstração disso, né, é feita através de semelhança de triângulos, que é bem bacana. Para quem gostar de trigonometria, quiser aprofundar, tem bastante coisa aí disponível, inclusive na internet. Bom, então só para concluir, gente, eu vou compartilhar com vocês agora uma outra tela que eu acho legal da gente ver, que é essa daqui. Vamos lá. Então, eu estou compartilhando agora com vocês aqui, olha, o GeoGebra, só para que vocês entendam aqui. Então, lá dentro do nosso círculo, lembra, olha, esse eixo aqui, o eixo dos y, oh meu Deus, o eixo dos y a gente chama de o eixo dos senos. O eixo do x, dos cossenos. E esse eixo auxiliar aqui é o eixo das tangentes. Das cotangentes, olha, ele seria aqui, ou então uma... Ou então, deixa eu fazer um desenho aqui, peraí. Ó. Por exemplo, tá vendo? Olha, eu estou aumentando o tamanho do arco aqui, tá vendo? Ó? Isso vai tendo um ângulo. Então vamos pegar aqui, olha. Esse verdinho aqui é o tamanho do cosseno. Esse em vermelhinho aqui, que é o mesmo que esse daqui, é o tamanho do seno. E esse em azul é a tangente, ó. Então, olha, se eu fosse mexendo aqui, ó, conforme eu vou andando os ângulos, tá vendo? Olha, eu vou mudando o tamanho dos segmentos, do cosseno, do seno, ó, do seno em vermelho, do cosseno em verde e da tangente em azul. Esse que está pontilhado aqui, olha, que vai até aqui, o tamanho desse segmento todo aqui é o que a gente chama de secante. Lembra que eu falei agora, se eu tiver um ângulo com mais de 90 graus, tá aqui, olha. Aqui eu tenho o seno, que está em vermelho, e aqui eu tenho o cosseno, que está em verde. Agora, olha onde está a tangente. Agora, a tangente, ela está aqui, ó, esse trecho em azul. E esse pontilhado, o tamanho desse segmento aqui, seria a secante, tá certo? Se eu quisesse também a cotangente, aí eu faria aqui, olha, um eixo auxiliar, eu faria um eixo auxiliar aqui em cima, aí o tamanho desse segmento aqui, olha, até onde ele toca a linha, seria a cotangente,
e daqui até onde toca na função seria a cossecante. Enfim, só uma recordada básica aqui que já ficou longa demais, eu até entendo que ficou um pouco longa, mas paciência, a gente tem que recordar um pouquinho para não ficar muito vago, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Bom, visto isso, agora a gente vai começar a falar das funções trigonométricas, tá? Que são quais? Então, olha, as que a gente vai trabalhar: seno de x e cosseno de x, tangente de x e secante de x, e cotangente de x e cossecante de x. Uma maneira da gente... Olha, essas aqui são as funções. Uma forma da gente saber as derivadas, embora eu tenha colocado lá na tabela, a gente pode fazer assim, ó. Faz um x assim, ó, daqui, aqui, aqui, aqui. Nessa primeira aqui, olha, nesse cosseno eu vou colocar menos aqui, e nessas últimas também eu vou colocar menos. Agora, basta inverter aqui, ó. Então, olha, no seno, aí, olha, daqui para cá a gente dobra. Fica secante ao quadrado de x. E nessa última linha a gente multiplica o valor que está aqui por esse. Então fica tangente de x vezes secante de x. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, olha. A cossecante, então aqui a gente vai inverter, né? A cossecante sobe, cossecante de x, e a cotangente desce, né? Coloquei aqui, com sinal de menos agora. Aqui a gente vai dobrar, do mesmo jeito. E a cotangente eu vou multiplicar pelo valor que está aqui, que é a cossecante de x. Essas relações, elas são super importantes, que elas são constantemente utilizadas aqui, tá? Então, quais são essas relações? Então, a primeira delas aqui. Eu sei que a tangente de x é igual a secante de x dividido pela cossecante de x. Tá, como que eu faço isso? Se você for lá numa calculadora e colocar tangente de 30 graus, tá certo? Você vai achar o valor. Se você fizer seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus, vai dar o mesmo valor. É essa relação, tá? Outra relação importante aqui, a cotangente é o inverso da tangente. Então a gente pode escrever que é 1 sobre a tangente de x, ó, como está aqui. Deixa eu colocar. A cotangente é o inverso da tangente, então é 1 sobre a tangente. Mas a tangente não é seno sobre cosseno, então eu posso falar que a cotangente é cosseno sobre seno, que é o inverso do que está aqui. A secante de x é o inverso do cosseno, então eu posso dizer que secante de x é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. E que a cossecante de x é a mesma coisa que 1 sobre seno de x. E o mais importante aqui, a relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Só dando um exemplo aqui bem básico, tá, para vocês. Então, olha, lá pela tabela eu sei que y é igual a tangente de x. Eu sei, olhando lá a tabela, que a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Mas eu não estou falando que a tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno de x. Então, olha, y é igual, posso dizer que a tangente de x é a mesma coisa que seno de x sobre o cosseno de x. Isso eu sei derivar, né, usando lá a regra quociente, que é a derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v sobre v ao quadrado. Observa uma coisa aqui, ó. Então vamos derivar a tangente usando essa relação. Como que ficaria? Primeiro eu vou fazer a derivada do seno. A derivada do seno eu sei que é cosseno de x e mantenho, ó, isso aqui seria o meu u, isso aqui seria o v, né? Que eu multiplico por cosseno de x. Menos, aí eu mantenho a primeira, que é seno de x, que eu vou multiplicar pela derivada do cosseno, que é menos seno de x. E tudo isso daqui sobre cosseno de x ao quadrado. Agora observa uma coisa aqui, gente. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de x. Aqui vai ficar menos seno vezes menos seno, vai dar menos seno ao quadrado de x. Sobre cosseno ao quadrado de x. Poxa, mas você não falou que a derivada da tangente é a secante ao quadrado? Vamos olhar bem isso daqui, ó. Dá uma olhada aqui que eu tenho aqui. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x. Olha essa relação. Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá quanto? Dá 1. Então eu posso substituir tudo isso daqui por 1. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Nossa, mas eu ainda não cheguei na secante. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
que está escrito aqui? Que 1 sobre cosseno é igual a secante. Tá vendo? Olha essa relação aqui, ó. Eu sei que 1 sobre o cosseno é igual a secante. Então aqui, ó, posso dizer que 1 sobre cosseno é a mesma coisa que secante ao quadrado de x. E aí eu chego lá na mesma resposta, né? Porque é a mesma resposta, porque tangente de x e seno dividido por cosseno de x é a mesma coisa. Então, olha, as funções trigonométricas, as derivadas, elas são mais chatinhas que a gente tem que saber algumas relações, tá? Não tem como. Então, a gente vai começar derivando essa função aqui, ó. Então, primeira coisa, observa, olha, então eu tenho aqui que y é igual ao seno de x que multiplica a tangente de x. Importante recordar, gente, eu tenho aqui, olha, eu estou multiplicando o seno de um ângulo pela tangente desse mesmo ângulo. Eu tenho um produto. Então, lembrando, se eu tenho um produto, eu tenho que usar a regra do produto, derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. Bom, então vamos fazer essa derivada aqui, ó. A gente começa derivando o seno. A derivada do seno, quem que é? Cosseno de x. Mantenho a segunda, que é tangente de x. Mas, aí eu mantenho a primeira. Quem é a primeira? Seno de x, que eu vou multiplicar pela derivada da tangente. Quem que é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado de x. Agora, o b e o c eu vou fazer aqui na mesma tela. Então, vamos começar com o b, né? Então, o que o exercício B está pedindo para eu derivar? Ele diz que a função é a secante de x mais a tangente de x. Então, lá da propriedade das derivadas. A derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Basta derivar cada termo isoladamente. Então, a derivada. Então, lembrando, quem que é a derivada da secante? Olhando lá na tabela, ou lembrando da regrinha, é a tangente de x vezes a secante de x. Mas, quem que é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado de x. Posso olhar lá na tabela, se eu não sei decor. Bom, o que eu posso fazer aqui, gente? Está vendo, ó, que esse termo aqui, ó, ele é comum, posso colocar ele em evidência. Fica melhor a resposta. Se eu colocar a secante de x em evidência, pega tudo isso aqui e divide pela secante, né? Vai cortar a secante e vai sobrar o quê? A tangente de x. Mas... E aqui, vou pegar a secante ao quadrado e dividir pela secante. Vai sobrar uma secante. Pronto, está aqui a derivada. Vamos fazer o exercício C agora. No exercício C, estou dizendo que y é igual a cossecante de x menos a cotangente de x. De novo, né, gente? Eu tenho a derivada de uma diferença. A derivada de uma diferença lá pela propriedade é igual à diferença das suas derivadas. Então, basta derivar cada termo isoladamente. Lembrando, quem que é a derivada da cossecante? Né? A cossecante, quem que é? É menos a cotangente vezes a cossecante. A derivada é menos a cotangente de x vezes a cossecante de x. Menos... E a derivada da cotangente? Quem que é? A derivada da cotangente é a cossecante ao quadrado de x. De novo aqui, olha, eu tenho esse termo e esse termo aqui que dá para colocar em evidência. Fica melhor, né? Então, se eu colocar a cossecante, aqui é o menos, né? Eu vou colocar só a cossecante, eu não vou colocar o menos, não. Vai ficar cossecante de x. Então, aqui fica menos a cotangente de x menos a cossecante de x, né? Aqui vocês já sabem como fazer isso aqui, né? Colocar em evidência. Pelo amor de Deus, a gente já fez tanto. Tá aí, tem as duas derivadas aí. Olha, agora aqui eu estou pedindo não só a derivada, como eu estou pedindo também para que ela seja calculada no ponto π sobre 6, tá? Aqui saiu um erro, né, gente? Eu escrevi 2 vezes, aí ficou esquisito. Vamos lá. Coloquei em encontro. Só tem um encontro aí. Esse outro aqui tá demais aqui, ó. Tem um erro aqui, ó. Vou apagar ele. Então, ó, eu sei que y é igual a tangente de x. E eu quero encontrar qual que é a derivada de y no ponto π sobre 6. Então, gente, lembrando, se eu estou trabalhando com função trigonométrica, π sobre 6 é um ângulo, tá certo? Ó, que está em radianos. π sobre 6. Radianos, isso aqui é um ângulo, tá? Posso transformar ele em graus, se eu quiser, porque eu sei que 180 graus é igual a π radianos.
Então, π sobre 6 radianos é igual a x. Então, o meu x vai ser 180, e multiplica π sobre 6, dividido por 1 sobre π, né? Aí não vou fazer a regrinha de 3 no passo a passo, né? Corta, corta, 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então, olha, π sobre 6 radianos é a mesma coisa que 30 graus. Aí depende de como a sua calculadora está configurada, você vai calcular aí o valor da taxa de variação para o ângulo de 30 graus. Então vamos começar derivando. A primeira coisa que eu vou fazer é derivar a tangente. Então eu sei que y é igual a tangente de x. Eu sei que a derivada disso aqui, ela está tabelada. Eu sei que é a secante ao quadrado de x. Agora o problema, gente, eu quero calcular essa taxa de variação quando o meu x for 30 graus ou π sobre 6 radianos. Só que eu não tenho lá na calculadora secante. Mas, gente, secante, lembra, se eu pegasse lá aquelas relações, o que é a secante? Olha, eu sei que a secante de x é igual a 1 sobre o cosseno de x. Não é isso? E que 1 sobre cosseno, só que a secante está ao quadrado, então é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, ok? Então eu vou reescrever, olha, secante ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou fazer 1 sobre o cosseno de 30 graus, eu vou colocar ali em graus aqui, tudo isso ao quadrado. Fazendo essa conta, né, como é que eu vou fazer? Vou pegar lá a calculadora, vou fazer 1 dividido por cosseno de... Então, pode fazer cosseno de 30, né? Vamos lá, fazer pelo cosseno fica mais fácil. Cosseno de 30 graus. Vai dar um valor, vai dar 0,866. Eleva ao quadrado, vai dar 0,75. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 0,75. Se você fizer essa conta, vai dar 1,3333, vai dar uma dízima periódica, tá? O autor deu a resposta como 4/3, tá? Como que ele chegou nisso? Isso aqui, gente, é a mesma coisa que 1 mais 0,333, tá? Isso aqui é uma dízima periódica. Lembra como que a gente transforma isso numa fração? Mantém aqui a parte que repete e divide por 9. 3 dividido por 9, aqui dá para simplificar, fica 1 mais 1/3. E aí é só fazer aquela continha, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4/3. É uma resposta possível aí, tá? Mas qualquer uma delas aí estão corretas, tá? Então, a taxa de variação instantânea da função tangente de x no ponto, no ângulo de 30 graus, é 4 sobre 3 ou 1,333. Com isso, gente, eu encerro esse vídeo aqui, tá certo? O próximo vai ser a correção lá daquela atividade feita em sala. E até a próxima, pessoal.